Pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole e eu tenho um relato impactante para compartilhar com vocês. Ela começa falando um pouco da infância, contando um pouco da vida dela, entre a criação dela até a fase adulta, e aí tem o relacionamento abusivo também. Vai trazer muita informação aqui, muito conteúdo para vocês, mais conscientização aí, compartilhem. Deixa seu like e seu comentário também se tem algo para você agregar aqui nesse relato de hoje. Quero avisar também que nós temos o grupo do WhatsApp, que eu me comunico com vocês. Aqui abaixo na descrição do vídeo, também nos comentários, você só clica lá e já entra direto no grupo. Lá também eu aviso todas as novidades, lives. Nesse sábado vai ter mais um sorteio do curso de terapeutas que começa dia 21 de maio. Se você quer concorrer e participar, vem, vai ser bênção, é um estudo bíblico. Nós estaremos falando sobre a Páscoa nesse sábado das 19 às 21 horas, ok? Por lá no grupo eu vou compartilhar o link e tudo mais. Vamos ao relato. Gente, o próximo relato é fortíssimo também. Meu pai do céu, vocês não vão acreditar. É muita cura e libertação ali no relato dela. Não é só um relato aquilo, é algo muito de Deus. Todos são, mas assim, vocês vão entender. Próximo vídeo. Porque vai demorar para eu gravar, porque é longo. Impactante. Vamos lá. Ela diz assim: olá, Cris. Que Deus continue abençoando sua vida e esse canal maravilhoso que tem libertado muitas vidas. Glória a Deus por isso. Obrigada, linda. Ela diz: meu nome é Alice, nome fictício, e sou sobrevivente de pais psicopatas. Pai e mãe psicopatas, ela coloca entre parênteses. Imagina o que é isso, gente. Já é triste, imagina 2. Eu tenho uma longa e macabra história de vida, ela diz, daquelas de filme de terror mesmo. Uau! Que daria um bom livro de superação, mas não sou uma boa escritora. E ela dá risada, kkkk. Quem disse que não? Você não precisa ser boa escritora para escrever um livro não, viu? Porque a pessoa que você contratar, a editora, que vai fazer esse trabalho de corrigir, de pontuar e tudo mais. Basta contar a sua história, que é isso que você está fazendo aqui. E ela diz: minha infância foi cheia de torturas físicas e mentais. A psicopata que me deu a luz me espancava até sangrar. Meu pai. Ela me enforcava, me jogava contra o chão e pisava no meu pescoço dizendo que ia me matar. Meu Deus, eu gritava. E quanto mais eu gritava, mais eu apanhava. E ela põe entre parênteses: todos na rua ouviam, mas nenhum vizinho ajudava, ninguém nem denunciava. Pelo contrário, apoiavam ela e diziam que ela era uma mãe boa, pois me dava tudo de bom e do melhor. Uau! Cada surra era uma tentativa de homicídio. Ela negligenciava socorro quando ela era a causadora, mas também negligenciava quando dava vontade. Lembro de uma vez ter quebrado o meu pé e ela simplesmente disse que não ia me levar ao hospital e me proibiu de ir sozinha. Gente, isso não é um ser humano. Ela adorava dar ordens assim, sem fundamento nenhum, só para esfregar na minha cara que a palavra dela era lei. E se eu fosse contra, eu seria penalizada de forma muito cruel. Eu fui criada, ela põe entre aspas, apenas por essa senhora que eu não vou chamar de mãe. Uau! Pois o genitor, que eu não vou chamar de pai, morava em outra cidade. Ela sempre dizia para mim: tá ruim comigo? Pior sem mim. E me fazia acreditar nisso. Ela era sádica e sentia prazer no meu sofrimento. Ela adorava dizer que ia me abandonar para ver o meu desespero. Meu pai do céu. Ela falava tanto que ia me abandonar que um dia me largou sozinha em casa dormindo, para poder ir ao mercado, e eu acordei sozinha em casa e pensei que ela realmente tinha me abandonado. E entrei em puro desespero. Ela me torturava e me entregava para o meu genitor me torturar também, e fazia questão de deixar isso explícito. Ela dizia: vou te mandar para a casa do seu pai para você aprender a ser gente. Eu passava o período de férias na casa dele, jogava para lá e para cá, e ele me jogava na casa das irmãs dele, entre parênteses, minhas tias, para que eu não morresse de fome, porque ele não tinha comida em casa. E quando eu não estava na casa dessas tias, eu estava com ele no boteco, de boteco em boteco. Ele era alcoólatra, e ela põe entre parênteses, e é até hoje. E também era pedófilo, meu pai do céu. Algumas coisas foram fazendo sentido na minha adolescência. Ele adorava torturar minhas primas, filhas das irmãs dele,
E ela diz, detalhe importante, ele é o único homem de todos os irmãos. E das irmãs dele que tiveram filhos, só tinham 2 homens. Minhas primas eram praticamente todas mulheres na época. E ele só torturava as mulheres, inclusive eu. Ele espancava minhas primas com fio descascado até cortar, sem motivo nenhum. E se minhas tias interferissem, ele avançava nelas também. Que família é essa? Me dá vontade de vomitar lembrando desses detalhes. Eu sou filha única, tanto de mãe quanto de pai. Coloquei única entre aspas, porque eu tive um irmão por parte de mãe, filho de outro pai. Porém, ele saiu de casa para morar com a madrinha dele assim que eu nasci. A psicopata que me deu à luz dizia para mim que ela tinha perdido esse filho por minha culpa. Ai, meu Deus, que ele foi embora da casa porque eu nasci. Gente, isso não é normal. Eu só conheci esse irmão na minha adolescência. Na verdade, ela diz assim, olha, entre parênteses, tínhamos uns 12 anos de diferença de idade. Mas ele logo morreu, levou um tiro na cabeça. Meu pai do céu, hein? É história de terror mesmo. E ela continua, por falar em adolescência, essa foi uma fase muito conturbada da minha vida. Eu era muito instável emocionalmente. Não é pra menos, né? Eu tinha na minha cabeça que um dia eu ia conhecer o meu príncipe encantado e ele ia me tirar daquela vida horrível. E ia se casar comigo, e ia me amar muito, e eu ia poder ser feliz de verdade. Eu tinha muitos devaneios e também criei alguns egos na adolescência para fugir da minha realidade. E ela põe entre parênteses, eu tinha uma mentalidade muito infantilizada. Na tentativa de encontrar um príncipe, eu só passei de mão em mão e tracei um caminho de promiscuidade. Aos 18 anos de idade, eu fui abusada e fiquei grávida. A psicopata tomou essa criança e eu nem sequer tive oportunidade de desenvolver um vínculo afetivo, pois nem amamentar ela deixou porque dizia que meu leite era nojento. Não dá pra acreditar nisso, gente. Tudo que eu consegui desenvolver por essa criança ao longo do tempo foi culpa, muita culpa de ter trazido ele ao mundo para viver esse ciclo abusivo. Lembro-me de quando eu tive de fazer uma cirurgia às pressas para uma retirada do apêndice e nessa época eu morava sozinha. A psicopata se fez de boa mãe, de preocupada, só para me tirar da minha casa. Pagou um Uber para ir me buscar, para que ela pudesse cuidar de mim. Quando eu cheguei lá, ela quis me fazer de escrava. Disse que não era para eu ficar deitada, que dava até agonia de me ver parada, queria me ver trabalhando. E ela fala, e eu com a barriga costurada. Gente, esses seres não são normais, isso não é humano. Falta de empatia, isso é tortura, isso é maldade. Que ajuda é essa? Pra te torturar? Levanta aí, vai trabalhar. Gente, você acabou de passar por uma cirurgia do apêndice. Não foi ali na padaria comer um pastel e voltar, não. Ai, meu pai, ela diz, queria que eu fosse debaixo de sol quente buscar a criança na escola. Eu não tinha estrutura nenhuma para brigar por essa criança, nem emocional, nem financeira. A psicopata tinha tudo em favor dela, até a opinião pública. Afinal, todo psicopata é narcisista e ela não perdeu tempo na campanha difamatória. Conforme a criança ia crescendo, ela ia triangulando, colocando ele contra mim desde cedo, para que ele não tivesse nenhum tipo de vínculo comigo. Inclusive, ela fala para todo mundo que ele é filho dela. Para minar a rede de apoio dele, ela passou a cometer alienação parental comigo, com o pai da criança e a família paterna. Eu cresci sob tanta tortura que para mim a automutilação passou a ser algo normal. Meu pai do céu, desenvolvi complexo com o meu corpo. Eu tinha episódios duradouros de bulimia na adolescência. Desenvolvi alguns vícios e ela fala aqui entre parênteses drogas, álcool e cigarros. Hoje sou liberta de tudo isso para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Ai, como me alegra. Eu dei esse breve resumo da minha infância para um melhor entendimento de como eu cheguei no meu relacionamento abusivo, que será o foco desse relato. Olha só, gente, forte. Que história de vida dessa moça. Impactante, hein? Você imagina o que é passar por isso, tudo que ela passou? Se não é Deus na vida dela, meu pai do céu, não sei se eu aguentaria.
E ela diz: eu me encontrei verdadeiramente com Deus faz mais ou menos um ano. Glória a Deus, me converti genuinamente, me batizei nas águas, passei a jejuar e a clamar e tive algumas experiências sobrenaturais com Deus. Deus tirou a venda dos meus olhos e eu passei a ver toda a obra do maligno. Apesar desse discernimento ser recente, eu tive uma infância tão disfuncional e eu fui tão torturada que mesmo sem esse discernimento eu sabia que tinha algo muito errado com a senhora que me deu a luz e com o genitor dono do espermatozoide. Eu não me aguento, gente. Ai, só Deus na causa, isso aqui é engraçado. Você vê? Porque assim, o perdão tem que vir, tá? Desculpe falar, mas tem que vir, senão você não vai ser livre nunca. Mas realmente, como é que você pode chamar uma mãe dessa de mãe? Isso não é mãe. E isso também não é um pai, né? Ai, como é difícil. Ela diz: algo dentro de mim gritava muito alto para eu ficar longe deles. E ela fala entre parênteses: quando eu entrei na adolescência, eu já não tinha muito contato com o genitor. Eu saí de casa aos 19 anos, fui morar sozinha, mas a psicopata me fazia chantagem emocional para voltar para casa dela. Só para ela ter o prazer dela própria me expulsar de lá quando desse vontade nela. Só para ela me ver sem ter para onde ir e ela ter a sensação de vitória, porque era isso que acontecia todas as vezes que eu cedia às chantagens dela. Gente do céu, isso é surreal. E usava a criança para me torturar emocionalmente e eu fiquei nesse ping-pong até ela resolver me tirar do país. Sim, a senhora que me deu a luz resolveu assim do nada que queria ir para um dado país. E ela fala, entre parênteses, que não vem ao caso citar. Mas ela tinha esse país em mente e na cabeça dela era uma excelente ideia para usar de ponte. Na cabeça dela, ela ia me jogar na frente para sofrer os perrengues, ajeitar tudo e ela depois ir linda e bonita sem nenhum esforço. Mal sabia ela que o mal que ela estava planejando contra mim foi a melhor coisa que me aconteceu em toda a minha vida. Olha aí, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ela fez questão de deixar isso explícito, que estava me usando para o benefício dela, para ver se eu prestava para alguma coisa, que ela queria que eu sofresse para eu aprender com a vida. Olha isso. Pois bem, eu vim para esse tal país, mas nunca mais voltei e tampouco trouxe ela. Vivo fora há 6 anos, mas o contato zero só consegui fazer depois do meu encontro com Deus. Uau! Bom, sem mais enrolação, vamos então ao relato. Tudo que eu descrever a partir de agora aconteceu nesse país que eu me encontro hoje. Eu conheci um rapaz brasileiro da minha idade em um desses aplicativos de relacionamento no ano de 2021. Época de pandemia e eu me encontrava vazia emocionalmente, sem autoestima, sem muita motivação de vida, desgastada emocionalmente, estava trabalhando em uma empresa extremamente abusiva que tinha até agressão física de funcionários. Meu pai do céu! Eu ia trabalhar triste e saía chorando todos os dias por cerca de 1 ano e não dava para sair dessa empresa por conta da instabilidade da pandemia e ameaças de um novo lockdown. E ela fala que chegou a acontecer. Eu já estava entrando em burnout nessa época, eu não tinha amigos e como eu estava carente e com o emocional fragilizado, esse rapaz que eu conheci, que ela diz que vai chamá-lo de Zé, eu posso acrescentar, é o Zé Mané? Zé Mané? Percebeu isso e começou a preencher esses espaços vazios em mim. Exatamente, o inimigo vem na brecha. Ele vem oferecendo o que você precisa, que ainda não foi suprido por Deus. Ele vê tudo, né? Mas Deus é mais. Ela diz, a gente não morava perto um do outro, mas mesmo com a rotina de trabalho corrida que eu tinha, eu me deslocava quilômetros de transporte público quase todos os dias para dormir na casa dele. E entre parênteses ela fala, só para eu não ficar sozinha em casa. Às vezes eu ia à tarde da noite, gastava cerca de 2 horas para chegar lá e chegava lá morta de sono. Às vezes eu só dormia e acordava cedo para voltar para o trabalho, só por uma companhia. Olha aí as carências, gente, não teve amor de pai, de mãe. A criança cresce numa carência, numa falta de sentir alguém perto, né? De ter companhia, de ter a presença, de se sentir amada.
valorizada. 2 horas, e ó, ela indo até ele, né? Continuando, não demorou muito, o Zé me veio com aquele clássico acordo. Não quero mais nada sério, a gente vai ser amigo colorido. E eu aceitei a migalha, pois eu não tinha outra opção melhor. A gente passou a fazer tudo junto, até viajávamos juntos, melhores amigos. Eu morava mais na casa dele do que na minha e arrumava a casa dele. Arrumava o quarto dele, eu era a empregada doméstica, ela fala. Eu morava sozinha, mas ele não. Ele dividia um apartamento de 3 quartos com o irmão, um amigo que dormia no mesmo quarto que o irmão dele e uma senhora de idade, todos brasileiros. Às vezes eu ia pra lá sem o Zé estar em casa, porque ele também trabalhava, e eu ia às vezes só para ficar conversando com essa senhora. Eu comecei a me apegar ao Zé e a essas migalhas que ele me oferecia. Ele não fazia muita questão de esconder que se relacionava com outras mulheres. Eu passei a sentir ciúmes, conversei com ele sobre isso na época, mas ele continuava com o discurso de que não queria nada sério comigo. Que se eu quisesse algo com ele, tinha que continuar do jeito que estava. Aceita, se é assim, ótimo, senão você não vai ter aqui o maravilhoso, o traste Zé Mané. Esse detalhe que eu vou contar agora eu fiquei relutante em descrever, até porque me dá um misto de vergonha com repulsa do quanto eu me desvalorizava. Uau! Nessa época tínhamos relação sem proteção e eu constantemente, letra maiúscula, ela escreveu essa palavra, tinha infecções na minha genital. Ela fala nada grave, mas era chato tratar e era recorrente porque o Zé se recusava a fazer o tratamento. Uau! Ele dizia que eu pegava de outros, forte mesmo. E ela fala, o Zé era sádico, contava alguns fetiches estranhos pra mim e ele gostava de sentir prazer anal. E mesmo eu não gostando dessas coisas, mesmo sendo machucada fisicamente, mesmo estando constantemente no hospital com infecções recorrentes à minha genital, eu ficava com ele mesmo assim. Ai, que triste. Hoje eu entendo que isso era gatilho de submissão e as agressões que o Zé me fazia me remetia às agressões da minha infância. A pandemia começou a se estabilizar e eu, enfim, consegui sair do emprego abusivo que eu estava. Glória a Deus. Mas o maligno não perde tempo e ele me colocou para trabalhar em uma loja de artigos eróticos. Agora eu tinha incentivo de todos os lados para cair de vez na perversidade e pornografia. Com o tempo fui acumulando itens eróticos e para mim passou a ser algo natural. Agora uma parte aqui que eu quero falar. Eu entendo tudo isso que você falou e tal, mas são escolhas. Ninguém te obrigou a ir trabalhar lá. Não foi só o inimigo vem, lógico que ele vem. Mas você aceitou e foi. Lógico, provavelmente você não tinha outra oportunidade naquele momento, mas por isso que eu digo que a gente precisa ter Deus acima de tudo em primeiro lugar. Porque senão o inimigo brinca com a gente, mas tudo bem, porque Deus é mais e tem propósito maior naquilo que Ele permite quando amamos a Ele. E ela fala, passados 1 ano e alguns meses, eu resolvi pôr um basta no Zé. Só que eu passei a ter crise de abstinência, daquela montanha russa, né, que é o vício, que é o morde-a-sopra, né, a dopamina, e então entrei no aplicativo de relacionamentos outra vez, para conhecer outra pessoa e comecei a conversar com várias pessoas. Olha lá, não fez o tratamento de cura, aí, né, acaba vindo outros. Conheci algumas pessoalmente e teve uma que a princípio nem me chamou a atenção, mas como era o que morava mais perto de mim e estava sempre disponível, começamos a conversar com mais frequência. Vou chamar esse ser das trevas de Dastan. Dastan é um personagem fictício de um filme Príncipe da Pérsia. E o Dastan representa o Príncipe da Pérsia, que na Bíblia representa o maligno. Muitos relatos em um relato só. Ela fala kkkk. Isso é muito importante. Eu gostei do seu relato por causa disso, porque assim, falou um pouco do seu pai e da sua mãe. Dá pra gente ver como é que age um psicopata, um pai abusivo, uma mãe abusiva, né? Com esse sadismo, porque os dois tinham. Quando fala de sadismo, gente, já entra numa sociopatia para psicopatia, tá? Que é o caso dela aqui. Aí você relatando esses relacionamentos e a gente podendo entender como é que é a codependência. Isso é muito importante. Muitas pessoas vão se identificar, com certeza. E isso é libertador. Dói, mas cura. E ela diz assim, pois bem, eu carente, sem amor próprio, sem identidade, sem autoestima, desabafei com Dastan sobre o Zé.
que mesmo depois do meu ponto final insistia em me perseguir. Dastan tem minha idade, é brasileiro e vivia com o irmão, que na verdade era primo, porque a tia dele pegou ele para criar ainda na infância. Daí ele chamava a tia de mãe. E ela continua: o Zé chegou a ir ao meu trabalho 2 vezes. Em uma das 2, ele levou a mãe dele e me apresentou como melhor amiga dele, como se nada tivesse acontecido. E ela fala: eu já tinha colocado um ponto final e não estávamos mais nos falando. E eu fiquei congelada, sem reação, e a partir daí passei a ter medo dele. Na segunda vez que o Zé foi no meu trabalho, ele levou uma das meninas que ele tinha relações de amizade colorida, talvez no intuito de me provar que ele estava bem. Não sei. Eu até tentei alertá-la sobre ele, mas fiquei com uma louca da história, pois ele fez parecer que eu estava com recalque. E sim, essa moça se tornou a próxima vítima do Zé. O dono do imóvel que eu morava me dava notícias que tinha ido lá na porta da minha casa um rapaz com as descrições do Zé, pois o dono morava na casa da frente. Meu trabalho, minha casa eram completamente contramão para o Zé, e quando éramos amigos, ele nunca ia na minha casa porque ele tinha preguiça do transporte público. Ele não tinha transporte próprio, então era eu quem sempre ia na casa dele. Já tinha percebido isso, também já fiz muito disso. Raras eram as exceções que ele ia na minha casa. Porém, quando ele teve Covid, ele foi ficar os 10 dias de isolamento na minha casa, porque ele ficou bem mal. E a parte ruim vai pra ti, né? E não tinha ninguém para cuidar dele. E agora você serve, né? Daí a bobalhona aqui ficou com dó e levou ele para dentro de casa, mesmo sendo um procedimento politicamente incorreto perante as autoridades do país. E eu ainda coloquei minha saúde em risco, pois cheguei a contrair o vírus. Mas eu demonstrava estar ótima e fingia que estava tudo bem. Cuidei dele estando muito mal também. Gente, olha o sacrifício que ela fez. Deixa de cuidar de si para cuidar do outro. O outro lá mal e ela esquece de si. Quando o nosso sim para o outro é um não para nós, quando você está fazendo algo pelo outro que vai te prejudicar, isso não é amor incondicional, não. Isso é falta de amor próprio, né? E é por isso que é tão importante a gente saber o quanto nós somos amados por Deus, a nossa identidade espiritual, porque a gente descobre o nosso valor e a gente não aceita mais esse tipo de abuso, ele te usando totalmente. Mas tudo bem, é o aprendizado que fica, né? E ela fala: fato é que para me livrar do Zé, eu tive que contar a verdade para a mãe dele e pedir ajuda, pedir para ela conversar com ele porque eu já estava com medo dele. Contei que ele estava me perseguindo e que eu ia na delegacia dar parte na polícia, e a mãe dele ficou chocada. Não sei se foi fingimento, mas ela disse que não sabia de nada disso e que ele estava fazendo tudo isso. E ela disse que ia falar com ele sim e que isso era muito errado. Feito isso, como eu já estava de conversa com o Dastan e ele já estava a par de toda essa novela, o bonito me disse assim: coloca no perfil que tá namorando comigo, aí o Zé te deixa em paz. É uma pena não ter emoji para expressar a cara de palhaça que eu tô agora. E ela fala kkkk. Não sei porquê, mas essa brilhante ideia me pareceu fantástica na época. E assim eu fiz, coloquei no meu perfil, ela fala nos meus perfis, no plural mesmo ela fala, que eu estava namorando o Dastan e marcava o perfil dele, com 2 semanas de conversa. Mas ele já te usou aí também, sabe pra quê? Pra as dele também ficar sabendo. Ele já humilhando as ex dele, tá? As ex-vítimas. E já fazendo você fazer o que ele queria. E você achou uma ótima ideia, porque eles são assim, eles vêm com a sugestão, parece ser a solução pro seu problema, mas quem toma a decisão é você, né? Eles te manipulam a fazer o que eles querem achando que é você que escolheu, ok? E que é bom pra você, mas não, o que é bom pra nós é o que Deus fala, é a vontade de Deus e não a vontade do homem, né, do ser humano. Nem as nossas são boas muitas vezes, imagina. E ela diz: na 3ª semana de conversa com o Dastan, ele já estava dormindo na minha casa todos os dias. E ao contrário do Zé, que nunca me prometeu nada, esse me prometia tudo.
Era um love bombing muito intenso, com muito espelhamento, e eu pensei, caramba, encontrei minha alma gêmea. O príncipe que eu tanto procurava, tudo que eu gostava, ele gostava também. Se eu pensasse de um jeito, ele dizia que também pensava. O homem nem parecia ter opinião própria, e não tem mesmo, né? Porque tudo que eu perguntava, ele devolvia a pergunta para eu responder primeiro, e a seguir ele dava a mesma resposta, gente do céu. Esse aí não tinha nem criatividade. Ela põe entre parênteses, eu me apaixonei basicamente por mim. Exatamente, ela dá risada de novo. No fim da terceira semana, o inimigo se levantou e do nada eu tinha sido despejada. E ela põe entre parênteses, por motivos de família, por parte do dono do imóvel. Eu tinha uma semana para deixar o imóvel, não tinha contrato de aluguel. Dastan, como eu falei, morava com o primo no apartamento com 3 quartos, onde um dos quartos estava sendo usado para cultivar cannabis. Meu pai, Dastan não só fumava, como estava cultivando em casa. Ele me ofereceu esse quarto para eu alugar, meu pai. Eu já estava até conversando com uma senhora que ia me alugar um quarto na casa dela, que é muito comum fora do Brasil alugarem só um quarto, sim. Mas Dastan me convenceu a alugar o quarto dele e ele tirou a plantação de lá. E assim eu fiz. Em 3 semanas de conversa já estava morando com ele. Uau! Saí de um perrengue para me enfiar em outro. E na minha cabeça estava tudo certo porque eu só estava alugando um quarto. Então, o que podia dar errado? Tudo deu errado, o quarto era só enfeite e eu nem dormia lá. Eu dormia no quarto de Dastan com ele. E a gente tinha casado sem casamento. As poucas vezes que tentei dormir no quarto, houve briga, drama e chantagem. As semanas foram passando e a convivência com o primo do Dastan estava muito difícil. Ele era extremamente invejoso, uma pessoa sem caráter nenhum. E gostava de deixar isso bem claro, que era mau caráter. Ah, é lógico, por isso que eles estavam tudo junto ali, né? A máfia narcisista e você no meio deles. Ele próprio, no caso o primo, falava com palavras dele, que tinha inveja de ver Dastan e eu sorrindo. Na fase de love bombing tudo parece ser maravilhoso, até para quem vê de fora. E que ele falava com Satanás e que eles eram amigos. E isso me incomodava profundamente. Essa casa tinha um peso espiritual horrível. Nessa época eu não entendia ainda, mas sempre que eu chegava em casa e entrava na casa, eu tinha vontade de chorar. Eu sentia um mix de medo com angústia e não sabia explicar o porquê. É o espiritual. O primo de Dastan trabalhava em home office e na maior parte do dia ele estava no telefone falando mal de Deus, blasfemando e usando discurso de ódio. Eu tentava sair de lá, procurava outro lugar para alugar, mas Dastan era uma pedra no meu sapato. Eu já estava apegada a ele, o love bombing foi muito intenso e eu já não tinha coragem de deixá-lo. E ele não queria sair de lá para ir viver em outro lugar comigo. Não demorou muito, o primo do Dastan colocou uma moça para morar lá também e ela não falava português, não era brasileira. Então eu não tinha muito contato com ela. E minha carga horária era puxada, eu quase não ficava em casa. Com uma semana que essa moça tinha ido pra lá, ela engravidou do primo do Dastan e a convivência na casa piorou. O primo já estava a fazer de tudo para me tirar de lá para ter mais espaço na casa. Meu relacionamento com o Dastan era uma montanha-russa, como ele fumava muito, entorpecente, e ao mesmo tempo queria sustentar uma personalidade fictícia, tinha momentos que ele surtava do nada. Ele tinha umas paranoias na cabeça dele que ele agia como se fossem reais. Em pouco tempo de convivência, eu não podia dar um passo na esquina que ele dava um chilique. Eu não tinha família nem amigos, então ele não precisou me isolar de ninguém. Eu era a vítima perfeita. Exatamente. Houve um período que o celular dele estragou e eu tinha um celular que eu não estava usando e emprestei para ele. Ele usou por pouco mais de uma semana, fez reset e me devolveu. Mas, por algum motivo, quando eu coloquei o meu e-mail, mesmo o celular tendo sido resetado, todas as fotos e áudios do WhatsApp dele foram restaurados e tudo que estava na nuvem do Google também. É Deus mostrando, né? Todo o passado perturbador, promíscuo, pornográfico e manipulador de Dastan estava ali, diante dos meus olhos, e ele nem sabia. Uau! Eita! Olha como é, né? A mentira tem perna curta. E por que ele ia resetar o negócio para te devolver? Quem não deve não teme, né? Por que tinha que resetar?
para você não ver algo. E aí Deus vem e mostra. E eu ainda trabalhava na loja de artigos eróticos, ela detalha. Então eu passava o dia todo livre, deu para ver uma por uma das quase 10.000 fotografias. Gente, é muita coisa. Fotos com as ex-namoradas, fotos de prints de conversas, muitas fotos de mulheres sem roupa, fotos dos Dastan sem roupa, que ele deve ter tirado para mandar para essas várias mulheres, fotos dele com várias mulheres e muitas fotos fumando. Ele parecia sentir orgulho dessas coisas, pois muitas dessas fotos eram selfies e ele as mantinha em nuvem. Perfeito narcisista. Ai, meu Deus, o grandioso ainda, hein? Depois de ver isso tudo e descobrir tanta podridão, inclusive, ele falava que não tinha tido muitas mulheres porque tinha sido casado por 10 anos e que a ex-mulher dele era uma louca que tinha traído ele. Ai, é sempre a história triste. E nos prints e áudios que eu vi e ouvi, ele traiu ela muitas vezes, com várias mulheres. E tinha áudios de mulheres chorando, dizendo que estava apaixonada e que ele só estava brincando com o sentimento dela. Daí tinha também áudios dele sendo grosso, estúpido, falando coisas do tipo: eu falei pra você não se apegar em mim, porque eu sou casado. E pior, nesses áudios Dastan ainda se achava no direito de cobrar dessas mulheres algum respeito. Tinha áudios ele dizendo: você pegou o número do rapaz na minha frente, podia ter esperado eu sair. A gente não namora sério, mas se fosse com você, você não ia gostar. Ai, eu não me aguento. Perfeito narcisista. Coitados, eu tenho dó. E eu fiquei tão enojada com tudo isso que eu mostrei pro Dastan na esperança de existir uma explicação. Mas ele ainda ficou bravo por eu ter visto, porque era invasão de privacidade. E ela fala, entre parênteses, sendo que estava no meu celular. É o cúmulo do absurdo, gente. É só rindo mesmo. Ele era mestre em virar todo o jogo. Sempre que ele tivesse que assumir responsabilidade por qualquer coisa, ele logo virava o jogo para culpar a pessoa que estivesse fazendo a cobrança, que nesse caso sempre era eu. Exatamente. Dastan nunca respondia minhas perguntas, ele fugia dela jogando a responsabilidade dos atos dele em cima de mim, me fazendo sentir culpa pelas ações dele. Matou a charada. Ele praticava muito gaslighting comigo e até achei que eu era a vilã da história, que a narcisista era eu. Fazem isso sim. Coitados seres das trevas. Não sabem quem é o nosso Deus. E ela diz: hoje eu entendo que nessa fase eu já era codependente dele e não conseguia pôr um fim, porque eu me sentia útil, ela põe letra maiúscula, para alguém. Aqui nesse momento eu já tinha me tornado mãe dele, resolvia tudo para ele e por ele. Tudo que dava para fazer eu fazia, até os documentos dele, daqui do país. Fui eu quem fiz todo o procedimento. É exatamente assim. Depois de 3 meses na casa do primo, enfim, consegui me mudar e o embuste, Dastan, ela põe entre parênteses, resolveu que iríamos morar só nós. Fomos morar em um apartamento afastado do primo dele e eu pensava que agora iria ter paz, mas foi aí que tudo piorou. É isso, quando você acha que o negócio tá ruim, fica pior. O inimigo, quando ele volta, é 7 vezes pior, tá? E ela diz: as paranoias da cabeça dele aumentaram. Muito provavelmente porque eu já tinha acesso ao passado podre dele e a imagem de bom moço tinha ido água abaixo. Então tudo que ele fez ou tinha coragem de fazer começou a espelhar em mim, me acusando de ter feito. Pura projeção. Eles fazem isso, gente. Toda acusação de um narcisista é uma confissão do que eles fazem. Eles acusam os outros, falam que os outros traem eles, são eles que estão traindo. Eu já vi isso acontecer. Eu tive uma moça que eu conheci e ela fazia carinha de coitadinha, só faltava chorar, gente. Ai, que eu não consigo me olhar no espelho, porque meu marido destruiu minha autoestima porque ele me traiu. Mentira! Era ela que traía ele! E sabe por que ela não conseguia se olhar no espelho? Porque tem uns que não conseguem mesmo. Porque olha e vê um monstro ali, né? Os comportamentos de uma pessoa que não tem nada de bom, não tem amor, só maldade. Muitas não conseguem se olhar cara a cara, olho no olho. Desse jeito. Aí põe a culpa nos outros, né? Não, olha, Cris, eu não posso me olhar no espelho mesmo porque o reflexo que eu vejo não é bom não, me dá até um pavor. Até eu me assusto com o negócio aí que eu vejo. Entende?
Mas aí tem que fazer a coitadinha vítima do mundo, e é porque o marido traiu. Não, ela que traía. Era ela que traía, torta e a direita. Depois Deus mostra, né? Com a distância da nova morada e a pressão do Dastan, eu acabei saindo do emprego. Hoje eu sei que já era Deus trabalhando na minha vida. Exatamente. Eu entrei numa espécie de seguro-desemprego e passei a ficar só em casa, e eu não tinha mais vida, eu vivia pro Dastan. Até me lembro de uma vez que eu tive de ir ao banco resolver algumas questões da minha conta bancária, e a agência mais perto era a do shopping. Falei para ele que ia lá resolver, e ele já sabendo, né, que eu estava indo, mas quando eu estava na agência falando com o atendente, ele começou a ligar por videochamada. E ele me ligava várias vezes por dia, todos os dias, sempre por videochamada. Quem faz, né, fica na paranoia que você também tá fazendo coisa errada, porque se fosse ele indo pro shopping, ele estaria te traindo, provavelmente, fazendo alguma coisa escondido. Então ele vai começar a achar que você também tá fazendo coisa escondida, né? É desse jeito. E você acha que isso é amor, que é porque ele te ama, medo de te perder? Não. É medo de perder o suprimento. Aquela que faz tudo por ele, a mamãe, né? Pra cuidar do bebezão. É isso, não tem nada a ver com amor não, tá? Não se iluda. E ela diz, eu até cheguei a atender a chamada por baixo do balcão enquanto eu falava com a atendente, mas depois que eu saí da agência, ele deu um chilique no telefone, o que eu tava fazendo no shopping, e que ele não sabia que a agência era no shopping, e que eu devia ter pedido permissão antes, coitado, mas nem casados são. Sentindo-me culpada de estar no shopping, eu fui ao banheiro antes de ir embora, mas no caminho da saída tinha uma loja de roupas que estava com várias peças em liquidação. Eu já estava ali, né? Então entrei, experimentei uma peça e ele me ligou de novo e eu estava no provador. E pensei, se eu não atender é pior. Eu atendi e ela diz, lembrando que era videochamada. E ele deu outra crise, disse que eu tinha saído de casa para ir ao banco, não para entrar em loja. Ah, ninguém merece, gente, eu não aguento um desse não. E que eu tinha que pedir permissão para entrar na loja, e não é porque eu tava no shopping que eu tinha que entrar na loja, e ainda jogou na minha cara que eu tava desempregada. E disse que eu não tinha dinheiro para comprar nada, e que não tinha por que eu entrar numa loja. E ela põe uma observação, a desempregada dividia todas as despesas da casa com o bonito, e isso era quando eu não pagava sozinha. Inclusive teve viagens que a gente fez que eu quem arquei com tudo. Ele fazia tratamento de silêncio para me punir e chegou até passar uma noite fora de casa para me deixar preocupada. Gente do céu. Mas ele sugava tanto de mim, no lado materno, porque eu realmente tinha me tornado mãe dele e ele realmente agia como uma criança. E eu tinha que brigar por tudo como se fosse uma criança de 4 anos. É assim, desse jeito, gente. Você tem que ficar falando como se eles não soubessem o que é, o que não é, mas eles fazem de propósito para te estressar. Porque eles sabem que o estresse vai causar problemas no teu físico, vai causar confusão na tua mente, vai atrapalhar o teu espiritual, porque suga a tua energia, né? Só Deus. E ela diz que ele era como uma criança de 4 anos, que eu já tinha perdido o total interesse sexual nele. Inclusive, houve vezes nas quais o sexo acontecia sem meu consentimento, comigo dormindo, e isso é estupro, mas eu normalizei. O que existia em mim era pura codependência. Ele gostava de sair para noitadas e queria me carregar para esses lugares, mas os lugares que ele gostava eram uns botecos, risca-faca, ela põe entre aspas, uns lugares estranhos, com pessoas estranhas. Acho que ele se familiarizava. Eles gostam. E eu não gostava de ir e ele me pressionava para ir. Mas ele acabava indo sozinho e quando eu ia, eu me sentia muito desconfortável, não conseguia me divertir. E ele me obrigava a rir e a fingir que eu estava gostando. Não dá. 10 meses juntos e o nosso relacionamento estava num nível tão abusivo que ele dormia e eu sem sono ficava vendo filme no celular. Eu desligava a TV para não incomodar porque ele trabalhava, mas ele acordava bravo porque queria pelo fim da força que eu sentisse sono junto com ele para dormir junto com ele. Era inadmissível eu ficar acordada. E ela explica que não era por causa do brilho da tela do celular, porque às vezes eu não conseguia dormir e ficava acordada quietinha no escuro. E ele percebia que eu estava acordada e ficava muito nervoso. Era puro sentimento de posse e eu era o objeto dele.
Meu pai, acho que você já não dormia, porque falou, se eu dormir, esse homem vai fazer coisa comigo, né? Deus escreve certo por linhas tortas, ela diz, e Deus usa quem Ele quer, exatamente. Eu vivia chamando Dastan para ir para a igreja, mas ele só queria saber da bagaceira. E numa tarde de fim de semana, lembro que a gente teve relação, e esse detalhe é importante porque durante esse momento ele disse que me amava, e quando terminou, vestiu a roupa e disse exatamente com essas palavras, não dá mais pra gente continuar junto, acabou. Uau! Eu, sem entender absolutamente nada, até achei que fosse brincadeira. Afinal, quem em sã consciência termina um relacionamento dessa forma, depois de ter dito que me amava? De propósito, para causar decepção mesmo. Não esperou nem que eu vestisse a minha roupa, me tratou como uma garota de programa sem valor nenhum. Essa foi a intenção. E pior, que nem me pagou. Ela coloca kkkk. Né? Só faz você sentir a prostituta, vai pagar que é bom nada. Fiquei completamente em choque, sem reação. Vesti a roupa e ele sentou na cadeira que eu estou sentada neste momento, com um sorriso maligno na cara e começou a fumar o entorpecente dele. Joga essa cadeira no lixo, ou unge ela, repreende em nome de Jesus. Eu me livro de tudo, porque assim é um vício, né? Quando eu parei de fumar, eu joguei tudo fora. Isqueiro, cinzeiro, tudo que me lembrava aquilo. E quando eu também dei contato zero para amizades, principalmente com narcisista, tudo que eu ganhei de presente, eu joguei, eu dei. Falei, ó, repreende aí, porque isso aí não vem de coisa gente boa, não. E aí a pessoa orou lá, repreendeu e foi feliz com as coisas. E eu, graças a Deus, que eu não quero nada que me lembre essas pessoas. Hoje já não faz mais efeito nenhum, mas na época foi a melhor coisa que eu fiz. Então assim, se essa cadeira aí faz lembrar você do ser ainda, dá pra alguém, compra outra nova, ou então unge aí, repreende em nome de Jesus, só Deus. E ela diz, e não quis mais de jeito nenhum tocar no assunto, passou 1 hora mais ou menos, foi me batendo desespero e comecei a chorar e pedir perdão por qualquer coisa que ele achasse que eu tinha feito. Ai gente, é isso que eles querem. Implorava para ele não me deixar porque eu o amava demais e não ia conseguir viver sem ele. E ela fala que papelão, isso nunca foi amor. E ela ri para não chorar, né? Ele me olhava com um olhar sádico, permanecia com a decisão, mas não disse sequer as razões, porque não tinha razão, era para te humilhar mesmo. Era para você ver ali, você se desesperando. E ela conta, essa tortura se perdurou por 2 meses, porque além do bonito terminar comigo do nada, ele queria me enfiar goela abaixo a amizade dele de migalha. Olha isso, e era pegar ou largar. E ele queria que eu continuasse sendo a mãe dele. Ah, lógico, olha, você não é mais nada minha, eu não te quero, eu te humilho. Fiz de propósito para te deixar mal mesmo. Mas ó, vamos ser só amigos. Você continua fazendo todas as coisas que você sempre fez para mim, só que eu tô te dando menos agora. Entendeu? Se humilha aí, tá? Se você quiser ainda migalha, é bom você fazer mais para merecer. Que triste isso. Ele só trocou o título de namorada para amiga, exatamente. E eu me agarrei nessa migalha, afinal, era melhor do que nada. Não era melhor do que nada, não. Passei algumas semanas angustiada querendo entender o que tinha acontecido, mas ele não era capaz de ter uma conversa saudável comigo. Até que um dia, de tanto eu insistir, ele disse exatamente assim, eu nem sei o motivo, só sei que não dá mais pra gente ficar junto. Como assim uma pessoa termina com a mulher que diz que ama, sem motivo algum e de uma forma tão cruel? Eu não conseguia digerir isso. De novo eu falo, não tem motivo, ou melhor, tem. O motivo era causador decepção em você, pra você sentir um lixo, para você entrar numa depressão, para você achar que a vida não vale a pena, você perder a alegria de viver e você cometer suicídio. Sim, é desse jeito. Principalmente esse que é sádico, tá? Ele fez tudo de caso pensado para te machucar, para ver a tua dor, o teu sofrimento, para te humilhar. E ele começou a ir na igreja e confessou para mim que tinha um problema com a pornografia e que esse problema vinha desde a adolescência dele, mas ele desconversou depois. Porque eles gostam de falar da podridão e deixar todo mundo preocupado com eles, mas eles estão adorando ver a nossa cara. Nesse período que ele estava na igreja, focando em ser Deus, não entendi essa parte. Eles acham que eles são o próprio Deus, né?
Eu estava focada em reconquistá-lo, em recuperá-lo. Ainda bem que Deus tem planos muito maiores que os nossos, ainda bem mesmo, né? Porque você estava no engano sem nem saber. Antes de terminar comigo, Dastan saiu do emprego e ele vivia dizendo que queria que eu trabalhasse fora e que ele ficasse só em casa de boa. Ei, vida boa, mamãe! Lógico, você vai trabalhar e sustentar o bebezão. E ela disse que nesse intervalo de 2 meses que tínhamos terminado, ele ficou morando junto com ela, né? Continuaram morando junto. Não só na mesma casa, mas no mesmo quarto, porque não morávamos sozinhos no apartamento. Uau, gente, que humilhação. Ficamos mais tempo juntos do que antes, só que dessa vez sem brigas, sem paranoias, e ele tinha parado de fumar os entorpecentes dele. E ela põe entre parênteses que eu vivia pedindo para parar, mas ele me ignorava. A gente andava junto como bons amigos para cima e para baixo, os 2 desempregados, e ele me apresentava como amiga dele para as pessoas, inclusive na igreja onde começamos a congregar. Aquilo me matava por dentro, porque eu tinha esperança de voltar, e entre uma frase e outra ele alimentava essa esperança. É isso mesmo, o tal do morde-a-sopra, exato. É desse jeito, não quer para ele, mas também não quer para os outros, não vai deixar você feliz com ninguém. É a posse. Por quê? Porque você está ali servindo ele. Ele me via chorando escondido, sabia das minhas orações pedindo para Deus para restaurar nossa união. Mal sabia eu que foi Deus quem tirou ele da minha vida. Yes, livramento de Deus. E se deleitava no meu sofrimento. Era visível que ele estava amando sentir que tinha todo esse poder. Exatamente. Só que não por muito tempo. Dastan agora não estava só indo à igreja, mas a religiosidade tinha tomado conta dele. Ele passou a ter muitas atitudes extremistas, com discursos radicais, jogou coisas minhas no lixo, queimou algumas roupas minhas e objetos que eu tinha que ele dizia que não era de Deus. E eu tinha uma blusa que ele queimou só porque tinha uma estampa de coração com uma coroa de espinhos, mais nada. Mas ele disse que era blasfêmia. Gente do céu. É isso assim mesmo. Mudou a alimentação, começou a comer coisas que ele odiava e dizia que comer carne era pecado, tudo era pecado. E ele simplesmente tinha enlouquecido. E do dia para a noite ele tinha se tornado o único justo da terra, o santo imaculado, e as outras pessoas do mundo iam queimar no inferno. Ele próprio falava isso. Deixa eu parar aqui. Agora eu vou falar para vocês. Gente, esses seres é surreal. Ai, tudo é manipulação, né? Então, assim, eles vão usando o que eles têm de arma para poder te torturar. Tudo fingimento. Eu escutei de uma vez que ela fez todo o discurso que ela não comia mais carne por causa que era para proteger os animais. Gente, ela matava animais e ela vai falar que agora ela tá defendendo os animais. E ela tentava fazer com que as pessoas fizessem como ela, fizesse o que ela estava falando. E se ela via que ela não conseguia te manipular para fazer o que ela estava fazendo, para você virar ali também uma vegetariana, ela começava a pôr culpa de alguma forma, como se você fosse má, ruim, porque você não pensa nos animais, sabe? A defensora dos animais, gente, tudo mentira, tudo fachada. Até que um dia eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você ama animais, eu também amo, mas Deus me levantou para cuidar de pessoas. Se Deus levantou para você cuidar dos animais, glória a Deus por isso, seja feliz, te dou maior força. Agora eu vou seguir o que Deus fala para eu fazer. E se eu não estou fazendo o mesmo que você, não quer dizer que eu seja ruim ou que eu não esteja pensando nos animais. Cada um no seu quadrado, você cuida do que Deus te entregou e eu cuido do que Ele entregou para mim. Agora ficar com essa blá blá blá, né? Falei com todo jeitinho, eu nem sabia que era uma narcisista, mas é tortura psicológica. Todo dia ela vinha falando desse assunto, mas de um jeito muito sutil, muito subliminar, uma conversinha aqui, outra ali. Faz isso, vou te mandar para você ir lá, fica forçando você pra você fazer o que ela tá fazendo. Gente, é muito triste a pessoa precisar de ter o controle de tudo e de todos. É muito chato, meu Deus. Hoje eu lembro, eu dou glória a Deus que o contato zero foi dado, sem dó nem piedade. Melhor coisa que eu fiz. E essa que eu tô falando foi pra igreja, batizou e tudo, gente. Pensa que não? Mas o capeta não saiu de lá não, ok? Continua lá, porque ela não expulsou. Não adianta os outros expulsar. Se ela chama pra entrar, como é que as pessoas vão tirar? Livre-arbítrio. Mas tudo lindo, escrever, aparecia a cristã mais perfeita e iluminada desse mundo, fazia falar, nossa, eu preciso ser assim que nem ela. Eles adoram fazer isso, pra você achar que você não é boa o suficiente, né?
Eu admirava, achava, nossa, que exemplo, né? Que pessoa exemplar, pessoa iluminada. Nada, gente, tinha nada, era trevas puro ali. E aí começou a fazer tortura com todo mundo, que é pecado isso, que é pecado aquilo, condenando, porque eles amam condenar. Perdoar que é bom, não. Deus ensina, perdoe. Para ser perdoado, eles falam, não, só quem pode perdoar é Deus, não é o que Deus diz. E Deus fala, e não condene. Julgar sim, de você analisar, ver se procede de Deus ou não, mas no sentido de condenar o inferno, só Deus pode fazer isso. E aí eles fazem isso. O que não deve, eles fazem. E o que Deus fala para fazer, eles não fazem, né? Porque são seguidores de Satanás, então eles vão fazer a vontade do paizinho deles, João 8,44. Olha lá. E aí ela continua dizendo, gente, queimou a blusa dela falando que era blasfêmia. Quem dá o direito dele fazer isso? É só o Espírito Santo que pode convencer a pessoa. Isso é puro poder. Ainda usa Deus para falar e pôr culpa, né, nela. E a alimentação. Meu filho, você acha que é pecado? Então tá bom, fica aí, vai, faz você. E é tudo para torturar e deixar você doida. Um santo imaculado. Dizia frases do tipo, eu não posso ser visto como fulano. Ele olhava para as pessoas de forma aleatória e dizia para mim, esse tá em pecado. Assumiu o papel de Deus na terra, exatamente. Eles são ótimos para acusar o outro e ver o defeito do outro e ver o que tá errado no outro, mas não olha para si, quem tem mais são eles, né? Olha para si, para que ficar? O foco no outro é para tirar o foco de si. Então eles precisam diminuir os outros, falar que os outros são ruins para eles se sentirem menos mal com eles mesmos. O problema não está em mim, porque assumir responsabilidade e trabalhar no que tem que trabalhar, não, né? Fica fácil assim. E ela disse, foi nessa época que a venda dos meus olhos caiu e eu passei a ver tudo com clareza. Deus me mostrou tudo. Deus escreve certo por linhas tortas e a gente não percebe porque nosso entendimento é limitado, mas Deus está além do tempo e do espaço. Deus me revelou toda a maldade por trás de Dastan e que a conversão dele era uma camuflagem, exatamente. Glória a Deus por essa revelação. Deus foi ministrando cura no meu coração e toda a angústia e desespero que eu sentia foi se esvaindo. Deus preencheu todas as lacunas vazias do meu coração e da minha alma, me trouxe paz no meio da tempestade e eu nunca tinha vivido nada parecido na vida. Linda! Deus me cobriu com tanta paz e não tinha espaço para mais nada. Mal para respirar. Eu estava cheia do Espírito Santo de Deus e foi aí que Deus me mostrou e me provou que Ele está vivo. Yes! E enquanto eu escrevo essa parte, não consigo conter as minhas lágrimas, porque tudo que Deus fez por mim não tem riqueza nessa terra que pague, nem palavras que descrevam o quão grata eu sou. Sua linda! Sinta o meu carinho, meu abraço aí por você. Que linda! E ela diz, Satanás empurrou Jesus para a cruz achando que ia vencer. Mal sabia ele que tudo era plano de Deus. Que tudo era para acontecer assim, para Jesus cumprir o propósito dele na terra. Deus usa quem ele quer. E ele usou o Dastan para chegar até mim, para que eu conhecesse a palavra. E eu me entreguei genuinamente para Deus e vivi experiências maravilhosas com ele, inexplicáveis e até inacreditáveis para quem desconhece a palavra. Loucura para o mundo, né? Para quem está no mundo, somos loucos, se contar algo assim, né? E ela diz, eu, enfim, tive força e coragem para pôr um fim em todos os ciclos abusivos da minha vida. Eu tirei o Dastan da casa, fechei todas as portas, bloqueei nas redes sociais, iniciei contato zero com uma psicopata que ainda atormentava a minha cabeça, passei a congregar em uma igreja diferente da do Dastan, bem longe por sinal, comecei a fazer terapia e não foi muito tempo, Dastan já estava com outra vítima. E dessa vez a moça era cristã e ele com aquele ar de homem santo para enganar a moça. Me deu uma profunda vontade de alertá-la, mas passei a seguir a minha vida na presença de Deus e fui pedindo a Deus para tirar de mim essa vontade. Até porque se eu fosse falar com a moça, ele ia inventar um monte de histórias e eu ainda ia sair a louca da história. É só orar por ela, né? A ex-louca, né? Que é o que eles fazem. A ex-louca tá falando mal de mim pra você porque ela tem inveja da gente, é porque eu não quis mais ficar com ela e agora ela não quer que você fique comigo porque ela quer eu de volta. Ele é tão poderoso, tão maravilhoso que é isso que que ele acha que ele vai fazer ela achar, né?
A ex-louca que quer destruir o relacionamento deles, assim como a moça da história com o Zé. Queria aproveitar esse momento para compartilhar uma experiência com Deus. Na igreja, às sextas-feiras, tinha campanha de oração, mas era um grupo bem pequeno que iam umas 7 pessoas mais ou menos. E eu sempre ia. Numa sexta de campanha, como o grupo que eu ia era pequeno, fazíamos um círculo diante do púlpito, o pastor tocava violão e louvávamos a Deus. Enquanto louvávamos, o fogo desceu na igreja, a presença de Deus era tão forte que ninguém conseguia ficar de pé. Sentamos no chão e eu chorava muito diante da presença de Deus e Deus falou para mim assim, para eu não largar a mão dele, que ele não largaria a minha. E ela coloca entre parênteses, sempre que eu orava sozinha em casa eu falava isso para Deus. E dessa vez foi ele quem falou para mim. Na mesma hora, meus 2 braços, da ponta dos dedos até o cotovelo, ficaram dormentes e eu senti algo segurando meus braços e eles ficavam dormentes por todo o momento em que eu estava sentada no chão diante de Deus. A dormência era tanta que eu lembro que tinha algum irmão, colocando lenços de papel na minha mão para conter todo o meu ranho do nariz. Mas eu não conseguia movimentar os braços, tudo que eu conseguia fazer era jogar o cabelo na cara para ninguém ver. E depois de 1 hora mais ou menos, olha, a dormência começou a passar e os meus braços começaram a formigar. Uau! Foi tão lindo, Cris, que às vezes eu fico até relutante em dar esse testemunho por receio de algumas pessoas pensarem que eu tô inventando ou que eu quero ser melhor que os outros. Ah, linda, eu acredito. Deus é muito lindo e muito querido, Ele cuida de nós nos detalhes, Ele nos ama e você teve essa experiência com Deus que mudou, transformou sua vida, né? E você dá seu testemunho, isso é muito importante. Como eu falei, para o mundo, quem está no mundo vai falar, que é isso, uma viagem, isso não existe. Mas para nós que cremos, sim, nós sabemos que o nosso Deus, Ele faz coisas lindas. E nesse momento aqui foi o que você mais precisava, né? Deus veio no detalhe ali, cuidando de ti. Já aconteceu isso comigo de uma forma diferente e eu sei exatamente o que você está falando. Não tem como a gente não saber que é Deus, né? É de dentro para fora. É lindo demais. E o que importa é o que os outros vão pensar. O que importa é o que você viveu e você sabe que o que você viveu foi real. E ela diz assim, mas Deus é maravilhoso, assim como diz a palavra em Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. E para finalizar meu relato, mesmo diante da presença de Deus, eu sentia no meu coração uma vontade de alertar aquela moça, porque eu sabia que o Dastan ia sugar toda a alma dela, e eu só não sabia como fazer isso. 1 ano depois de cada um seguir sua vida, Deus me mostrou como fazer. Olha, te deu estratégia. Narcisistas e psicopatas se orgulham das maldades que fazem e a maioria gosta de registrar isso. Mas eles são tão confiantes em alguns pontos que eles pensam que nunca vão ser pegos ou que nunca nada de ruim vai acontecer com eles, exatamente. Na época que eu era a mãe do Dastan, eu criei um e-mail para ele no meu computador. E esse e-mail ficou salvo e ele começou a usar esse e-mail. Semana passada, 1 ano depois de tudo, eu senti uma vontade de entrar nesse e-mail e ele nem sequer trocou a senha. Eu entrei e lá eu vi que ele estava fazendo essa moça de mãe também. Tinha e-mails dela com documentos dele digitalizados, currículo dele atualizados, que ele provavelmente pediu para ela fazer e pediu para ela mandar por e-mail dele. Foi aí que girou a chave na minha cabeça. Selecionei boa parte daquele passado obscuro e perturbador que ele tinha tanto orgulho. Selecionei fotos, áudios, os prints dele traindo a ex, todas as pornografias que ele se orgulhava, fotos com ele desprovido de vestimenta e as muitas mulheres despidas junto dele. Anexei como e-mail do e-mail dele e mandei por e-mail dela. E excluí da caixa de e-mails enviados dele e da lixeira também. E ela põe entre parênteses, ele só terá acesso a esse e-mail se ela mostrar pra ele. Yes, gostei, hein? Não aconselho. Eu digo assim, ó, você fez porque Deus te deu esse comando, te deu a estratégia e eu entendo totalmente no teu coração, né, a tua preocupação com essa moça. Porque eles amam pegar, principalmente as cristãs, né? As que servem a Deus, porque aí o sentimento de culpa é maior e, lógico, pessoas traumatizadas. Ele já pegou essa aí que já veio num pacote perfeito.
e já era a mãe substituta, né? E aí você teve essa estratégia aí que mandou pra ela e com certeza ela só não vai sair se ela não quiser, né? Porque assim, veja bem, mesmo quando você soube de tudo isso, você ainda ficou um tempão lá com ele, né? Tomara a Deus que ela acorde mais rápido, mas tudo tem um propósito maior de Deus e o tempo perfeito dele, né? Eu falo que essas pessoas têm prazo de validade na nossa vida. É só até onde Deus permite. E continuando, ela diz: eu não sei se ela mostrou pra ele, se tentou tirar satisfação ou o que aconteceu depois, mas agora é só ela pedir confirmação pra Deus. No fim das contas, ficou parecendo que o Dastan ia mandar esse e-mail pra alguém e mandou o e-mail pra ela por acidente, se autocriminando. E ela põe entre parênteses: e e-mail uma vez enviado não tem como excluir. Esse é o fim do meu relato. Teve muitos levantes do inimigo para que eu não escrevesse. Passei 7 horas de relógio sentada escrevendo. Uau, gente, olha aí. E ela fala: porque se eu começasse e não concluísse, eu ia perder a linha de raciocínio e esse relato iria ficar empacado, assim como outras vezes que tentei escrever. Foi Deus, purinho. Tentei detalhar ao máximo o que Deus foi ministrando ao meu coração para contar. Deu para sentir. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar esse relato que eu creio que vai libertar muitas vidas, e assim como eu já ouvi você dizer em vários outros relatos do seu canal, ela põe entre parênteses: eu acompanho, eu testifico nesse relato, o discernimento vem do alto. É quando Deus tira as vendas espirituais que de fato passamos a enxergar toda a obra do inimigo. E ela termina dizendo que sem a ajuda de Deus é impossível de ver aquilo que está debaixo do nosso nariz. Exatamente. Não tem como a gente ver o espiritual sem Deus revelar. E Ele revela na hora perfeita dele. E é sempre para nos libertar, e é porque Ele tem propósito maior, que com certeza também creio que será para você poder fazer o que ela já está fazendo aqui, que muitos de vocês fazem, que é dando seu testemunho, seja atendendo como terapeuta, seja compartilhando o vídeo com outras pessoas. Você também faz parte dessa conscientização, né? Então se posicione e diga: Deus, eis-me aqui, use a minha vida para que seja feita a sua vontade, e Ele vai te direcionar, Ele vai te mostrar qual é o propósito maior que Ele tem diante de tudo isso que você viveu, da revelação que Ele te deu, e como Ele vai usar a sua vida, né, para libertar outras vidas. Muito obrigada, linda, 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 que história. Nossa, a gente se envolve, né? Podia entrar assim, ó, e sentir um pouquinho da tua história de vida e ver o cuidado de Deus. Você é escolhida do Senhor, não preciso nem falar. O cuidado de Deus nos detalhes na sua vida, até mesmo antes de você nascer, de você chegar aqui na face dessa terra. E eu dou glória a Deus por sua vida. Sinta de novo meu carinho, meu abraço, um beijo enorme no seu coração e no coração de todos que estão aqui. Forte, impactante e o mais lindo de tudo, Deus. O poder de Deus que age, né, em nossas vidas e agora também através de nossas vidas, para chegar em outras pessoas, porque assim Deus faz, Ele multiplica. Sejam todos abençoados e glorificamos aqui o nome do Senhor por tudo que Ele fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas e através de nossas vidas também. O nosso Pai, o nosso Criador, Ele é maravilhoso, e quando nós sabemos quem somos, a nossa identidade nele, sabemos que somos filhos, filhas do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra, do Santo. Eu não tenho palavras, gente, não dá para descrever o que é o nosso Deus. Ele é eterno, ilimitado, incomparável, imensurável. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito e Ele nos ama. Não importa o momento que você está vivendo aqui e agora, não importa o que você já passou. Olha o que essa moça viveu na mão de um pai, de uma mãe psicopata, depois vários relacionamentos abusivos. E olha só de onde Deus tirou ela e o que Deus está fazendo hoje na vida dela. É isso. Deus tem propósito maior para tudo aquilo que Ele permite. Deus abençoe a todos. Beijos enormes no coração. E nos vemos em breve no próximo relato, que vai ser fortíssimo também. Eu tenho certeza que vai levar muita cura e libertação para muitos. Seja feita a vontade de Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.